Você está ouvindo o Kanshou, o podcast de animes que desafia o destino episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure. Alô, usuários de stands, Stardust Crusaders continua e agora no arco do Egito. E antes de darmos sequência, é hora das nossas convidadas, Carol Tomé e Nath Misaki, se apresentarem mais uma vez, como sempre. Não acaba, né? Tancas, oi. Tamo quase lá. Mas assim, às vezes eu acho que a gente não chega nunca, entendeu? Porém, eu tenho fé que assim como um jogo de videogame a gente consegue vencer o boss e terminar, a gente vai conseguir vencer toda essa temporada e entregar pra vocês um episódio final memorável, porque pelo que eu tô vendo as coisas estão melhorando, assim, né? Pelo menos estão ficando mais animados. Ainda bem que tem uma bela de uma pausa entre essa temporada de Jojo e a próxima, que a Carol tá muito saco cheio já. É porque eu não suporto o Jotaro, entendeu? Não é nada, tipo, acho que com o Jojo no geral, é o Jotaro. E toda a história tá me deixando muito cansada. Só que aí eu falo isso, sei lá, pro Tyler, aí ele fala assim pra mim: e a outra temporada também tem muitos episódios. Aí você tá querendo me desencorajar ou você tá querendo me motivar? Eu não tô entendendo o seu ponto. Olha, a bem da verdade tem 12 episódios a menos, pelo que eu me lembro, pelo menos, né? E é bem mais interessante, mas assim, vamos combinar que a Stardust Crusaders tem um stand próprio que é o Renato Russo, com o poder quem acredita sempre alcança. Nath, é contigo. Olá, Cancãs! Seguindo um episódio excelente, tanto do Darby Sênior, né, do Darby irmão mais velho, e depois do Pet Shop. Agora a gente tem ali que eu esperava, tinha expectativa de ser um grande episódio, e eu acho que acabou sendo só uma tentativa de repeteco, que ficou devendo algumas coisinhas e com muitos furos. Mais furos do que o corpo do Darby, só depois da sinopse. Episódio 22, Atom. Terence T. Darby é a nova ameaça das apostas. O CEO da Blaze rouba a alma de Kakyoin e uma jogatina radical. Será Jotaro capaz de derrotar o irmão trapaceiro mais novo? Vamos lá, Carol, fazendo propaganda do Tigrinho. Jogo do Tigrinho. Primeiro, sou contra propaganda do Tigrinho, entendeu? Eu acho que as pessoas não merecem ser roubadas assim, dessa forma. Sobre o episódio, eu acho que eu concordo muito com o que a Nath falou na apresentação dela, que eu acho que é mais uma ideia, tipo, de repeteco, de tentar trazer algo que pra mim foi muito bem elaborado, muito bem escrito no episódio do Darby. Só que esse mais novo, eu acho que talvez tivesse uma questão apelativa do sentido de, tipo, antes a gente trouxe as cartas e uma coisa mais velha e agora a gente traz uma coisa mais atual com o videogame, que eu acho que é uma coisa, tipo, muito presente no imaginário japonês. Então, tipo, eu acho que é uma coisa que é até interessante, porém, sei lá, eu acho que não me cativou tanto dessa forma. Eu acho que ele é um pouco mais, tipo, asqueroso e aterrorizante que o irmão dele, né? Tipo, aquela questão dos bonecos e a forma com que ele vai agindo. Até porque o poder dele, né, também se baseia nessa questão de você já aceitou no seu coração que você perdeu, né? E ele fica todo tipo, olha como eu sou muito nobre, eu não roubo e tudo mais. Só que, em teoria, ele rouba sim, né? Porque se ele tá lendo a alma da pessoa, então, tipo, ele meio que tá enxergando algo que a pessoa não quer falar pra ele. E aí todo o episódio,
e que são basicamente 2 episódios e meio quase, né? Porque a gente chega até no 3º episódio, então, tipo, são uma parte bem longa. Confesso que eu não entendi muito bem aquele momento do Kakyoin falando que ele é um homem que não tem medo, porque quando ele viu o Dio, ele ficou encantado, e aí, quando o Dio falou com ele, eu fiquei assim, o Dio despertou o bissexual dentro do Kakyoin? Não. Ele falou assim, agora eu sou pansexual, eu gosto de homens, mulheres e vampiros, entendeu? Ele, né, porque ele tava... E aí, eu gosto muito do índice LRS, que é Loures Rivalidade Subtexto Gay no TikTok, e a Gabi, ela é muito engraçada. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso aqui era 5 de 5 no LRS, porque a loira é o Dio, rivalidade é o próprio Jojo, e o subtexto gay é tipo, ele me Todo salvou. Só tem subtexto gay. Sim, pô. Não, todas as temporadas de Jojo passam no índice loira rivalidade Texto gay, subtexto todos. Todos. Mas assim, eu fiquei assim, eu só ficava pensando assim, gente, do nada, era só pra ele falar que o Jotaro salvou ele, e aí ele ia dar a alma dele, e aí ele ia se sentir muito bem. Porque eu já tava falando assim, não, pô, vamos botar o Kakyoin pra fazer alguma coisa, porque ele ficou um tempo fora, então vai vir algo mais legal. Ele quis tirar aquela percepção de que ele tava nessa por causa da mãe do Jotaro. Na verdade, ele tá Na pelo verdade. Jotaro. Na Eu parada. tenho que apagar meus pensamentos heterossexuais. Eu tenho que revelar a verdade. Mas sempre soubemos. Kakyoin, você queria enganar quem? Vamos combinar, Ninguém, né? né? Enfim, e aí o episódio vai... Os 2 episódios, né, vão se desenrolando. O Kakyoin acaba não vencendo. E depois vem o Jotaro. E aí eu sinto meio que isso com os outros personagens, né? Porque, tipo, eu acho que tem alguns momentos em que o Araki lembra que o Jotaro é o protagonista do anime, né? Quando não tem o Polnareff envolvido, né? E aí ele fala, não, o Jotaro vai lá resolver as coisas. E aí ele vai tentando com toda a inteligência dele, rapidez e a forma dele, ou tipo só a raiva mesmo, né? Mas a hora que ele tirou o cap, eu percebi que o cap dele é daquela forma porque ele tem o formato do cabelo dele. Eu juro, quando ele tirou o cap, eu falei, mano, vai mostrar que ele é careca. Vai vir só, tipo, essa metade do cabelo dele sem nada. Tipo, Só a auréola de calvo. Pô, pior que tem essa figurinha. Tem essa figurinha. Tem, cara. Jotaro calvo, e aí ele usa o cap pra fazer volume. Mas não, o cap, quando ele coloca o cap de volta, ele só encaixa no cabelo dele assim. É engraçado que eu lembro que no começo da temporada eu perguntei onde começa o cabelo e termina o chapéu. A gente não sabe Na até verdade, agora. a gente não sabe porque o chapéu imita o cabelo, então ele só coloca por cima pra ficar dessa forma. Na verdade, o chapéu ele é aberto assim atrás, né? Tipo, ele só feita metade. Ele compra um chapéu, aí ele estoura com uma 12 o fundo do chapéu, e aí fica todo arregaçado, e aí ele bota. Tem um episódio que ele tira o chapéu, que é lá no primeiro do Arco do Egito, quando o Iggy aparece, que é o Iggy baba no chapéu e ele põe o chapéu de volta, e aí tá tudo babado. Nossa, e cheio de chiclete também. Ele lavou essa porra. Eu tenho quase a sensação que ele não teve muito tempo de lavar essa porra não, né, mano? Foi isso, tipo, foi um episódio bem mediano. Eles fizeram basicamente a mesma coisa que eles fizeram da última vez, de enganação, só que dessa vez com o videogame. E eles ganharam da mesma forma, a intenção no coração. E, tipo, quando você já sabe que você perdeu, é isso, assim. Vamos ver o que vai acontecer agora. Onde está o Vidon, onde está o Polnareff, onde está o Ig, né? A gente vai Porque só descobrir. eles caíram naquele metaverso do exatamente. Darby, foram puxados pro buraco. Se eu não aparecer em 10 minutos, bota fogo nessa casa. Taca fogo em tudo. Primeiro que começa o episódio, o Darby Jr. flutuando. Aí você fala assim, caramba, o cara é um telepata, é um telecinético. Daqui a pouco ele abre um portal no chão e você fala, caramba, o cara teleporta, sei lá, que poder bizarro é esse? Aí quando você chega lá, ele desce num lugar que você fala, meu, o que é isso? Uma expansão de domínio aqui? O cara criou ali criou uma praia dentro da mansão do Dio e tal. Você fala, caramba, o que tá rolando, né? Jogou pra uma dimensão paralela. Na praia é o meu expansão de domingo, né? Mó folga. Justo. Aliás, acho que já perceberam isso quando enfrentaram meu irmão. Mas o fato é que as almas dos humanos são um mistério intrigante. No momento em que se admite a derrota, toda a energia da alma cai até chegar ao nível 0. Eu espero por esse momento para ter as almas que eu quero. Este é o fundamento do meu stand, do meu irmão. Para de tagarelar! Você está me enlouquecendo!
Vamos partir logo pra luta pra gente acabar com você e seguir em frente. Lamento, mas vão ter que me ouvir primeiro. Caso não tenha se dado conta, Jotaro, você está sob o meu controle. Mas aí você chega lá, qual que é o meu poder? Ah, meu poder é roubar a alma que nem o do meu irmão. A diferença é que eu boto no boneco, porque eu sou meio psicopata, eu gosto que o boneco fique conversando comigo de um jeito estranhão. Meu, aqueles bonecos me lembraram muito Yamishibai. Nossa, sim. Isso. Era isso que tava me lembrando. Assim, É isso. Tal. Pô, eu confesso que eu fiquei meio Sinistro. decepcionada porque eu achei que ia vir um lance meio de Jumanji, sabe? Tipo, já entrar no videogame. Quando eu vi os videogames, um negócio assim, eu fiquei tipo... Eu falei, nossa, será que vai vir... É mais recente, né? Mas eu fiquei, tipo, pensando, sei lá, em Zatura também, que tem essa temática, que é uma temática super interessante, né? Mas não, era tipo um jogo de carrinho e aí depois... jogo de beisebol e os 50 Star Platinum lá contra o outro. E aí, curiosamente, o Jotaro escolheu o Jaguars, que formava o J, né? E aí o Darby escolheu os dois, que eram o D. Do Red Dragon, porque Que começa começa com com D. D, ele desenhou o rostinho dele. E... Nossa, eu não peguei. Eu não tinha pô, pego. é porque Muito era bom, J e D. É o JD, genial. Caraca, que gênio. Né? Totalmente. Não, ele com certeza ali, né, neurodivergente, Eu falei, pô. pra conversar com os bonecos. Não, aquela história estranhíssima dele, porque o meu irmão deu em cima da minha namorada, e aí eu bati nele pra mostrar que eu era muito mais Ele tinha feliz. 15 anos, mano. Que história é essa, mano? Claramente o Darby tem problemas brother issues pra resolver aí na terapia, né? Não, eu acho engraçado que ele fala, eu não recorro a truques e mentiras tal qual meu irmão. Isso aí é algo que quem usa truques e mentiras falaria, mas tudo bem. Sim, exato. Mas eu gosto da honestidade do Jotaro. De você tá trapaceando, Jotaro? Isso. O problema é ser pego, o crime é ser pego, ué. É isso. E não teve nenhuma regra que falava não pode trapacear também. Então, Exato. É verdade. Mas eu queria destacar uma frase no comecinho. Aliás, uma coisa que eu falei assim, na hora que começa o episódio, quem é o primeiro a querer atacar o Darby? Polnareff? Polnareff. Aí o Darby joga aquela cartinha lá, aí de repente todo mundo fica assim assustado. Tem abertura. Quando volta, o que o Polnareff fala? Vai lá, Jotaro, enfrenta ele. Vai que é tu no lugar. E a segunda é que quando o Jotaro senta pra enfrentar, né, o Darby e tal, o Joseph vira pra ele e fala assim, mas o que você tá fazendo, tal, você não sabe jogar, não sei o que, ele só vira e fala, eu só tô pensando aqui em recuperar a alma do Kakyoin, não tô pensando em mais nada. Que declaração de amor. mente fria, coração quente. Exato. Mas é isso, eles adoram fazer o Jotaro ser apelão, porque, tipo, ele é cagado no poker, ele conseguiu ganhar no blefe, e aí ele tá aprendendo a jogar o videogame, e ele é muito bom em aprender o videogame e tal. E é isso, mano, o Jotaro, tipo... O poder do Joseph era ser safo, ele tinha manha, ele tinha um molejo. Aqui o Jotaro, ele é tipo, eu sou o personagem principal e eu tenho sorte, que é aquilo que a gente tava discutindo no episódio do Boingo, que ele fala, tipo, talvez só ele que tenha essa sorte possa derrotar Jill, e fica meio absurdo, assim, as coisas que consegue, tá ligado? É o poder do protagonismo embedado na narrativa, né? Mas uma coisa que me despertou curiosidade é essa questão das cartas e do videogame, né? Tipo... É uma própria transição da Nintendo, se você for parar pra pensar. Porque o irmão mais velho, a parada dele era jogo de cartas. E aí a parada do irmão mais novo é o videogame. Então, tipo, tem uma história por trás dos personagens que o Araki deixa ele easter egg. Inclusive, o Darby Jr. fala, né, que a diferença entre eles é de 10 anos e que ele é de uma geração diferente. Inclusive, os jogos todos, né? Tanto o console claramente é um console Super Nintendo, porque você consegue ver ele que não é, obviamente que eles não porque podem copiar, Nintendo, porque, né? A Nintendo Pro. A Nintendo ama chutar. A Nintendo teria, tipo, tirado esses episódios todos do ar, né? Mas, claramente, o controle, né, é um controle do Super Nintendo, porque tem os 4 botões lá que são coloridos, né? E tem também os 2 botõezinhos do meio lá, que é o Start e o Select, que são clássicos característicos do Super Nintendo. Formato não, mas aí, né, é justamente pra dar aquela despistada. Pra evitar. Exato. E o jogo, né, que eles jogaram, o F-Mega.
claramente fazendo referência pra F-Zero, um jogo super clássico do Super Nintendo e também do Nintendo 64. E o jogo de beisebol, com certeza deve ter algum correlato, franquia com de certeza. jogo de beisebol. Eu lembro que eu jogava muito, mas era do Mega Porque o Drive. beisebol né? é muito popular no Japão também, né? Tem uma questão cultural. Então, tipo, eles têm liga de beisebol, né? Pra eles é muito importante. Então, tipo, é uma coisa que o próprio Jotaro fala, né? Tipo, eu não sei jogar, mas eu conheço as regras do beisebol, eu conheço o beisebol, eu sei como é que funciona. Então, eu vou conseguir, tipo, encarar isso aqui dessa forma. Então, talvez seja até uma correlação entre isso, né? Entre, tipo, o passado, o futuro e as correlações que eles têm dentro dessa narrativa pra trazer esse personagem e essa luta, né? Isso, mano, muito comédia o Jotaro. Tô aprendendo a jogar agora. Nunca joguei. Não, eu acho que ele Não, também e o jogou legal é que ele videogame. tirou com o Joseph, né? Escuta, seu velho, você sabe jogar essa porra de videogame? Só que na gamão não, porra. Aí não, Deixa no desculpa, saco. não, verdade. Voz da juventude aí, voz da sabedoria. Não é um truco, caralho. Você não sabe isso aqui. É ele. Eu também não. E é isso. É parte 2 ou 3, velho, escroto. Não enche meu saco. Não, pior que depois a gente descobriu que, na verdade, o Joseph sabia, sim, jogar. Porque o Joseph tava vendo o Jotaro jogando e falou assim, meu, ele nunca encostou no Nunca videogame. encostou, mano. Então, E foi ele que roubou, né? o Então... Joseph tinha jogado. Até porque é o Hermit Purple que fica ali jogando, né? Na verdade, é ele que pega. É que, teoricamente, quem ganhou foi o Joseph, se você for parar pra pensar. Metade, vai. Eu acho que o Jotaro começou fazendo a graça, né? Aí, Ele é bom em blefar, aí mano. depois Ele é bom em blefar. o Joseph veio. E aí o Cap bem posicionado. Ele, tipo, você tá mexendo no console? Não. E aí, não. Ele, sim. E o cara, tipo, simplesmente surtando. Falando, mano, como é que esse mano existe? Mas algumas coisinhas que eu acho engraçado de toda essa parte do conflito entre eles. Primeiro é que o Jotaro tem a sorte cagada de escolher o jogo em que os dois Darby são os melhores. Tipo, tanto o poker contra o jogo do beisebol. Aí ele falou, puxa, você escolheu logo esse, que eu sou o melhor de todos aqui. E aí eu falei, puta, se eu fosse o Jotaro eu já tava, mano, que se foda essa merda, rouba minha alma também, porque eu não mereço isso não. Aí tem a parte do Kirkland foi muito escrota quando eles saem do túnel, tipo, aquela parte que eles estão, tipo, competindo no túnel escuro. Eu acho uma maneiro, mano, mas legal, porque tem uma trilha sonora, tipo, radical, assim. Não, é a trilha do Kakyoin, tipo, a trilha sonora dele, assim. Não, antes, quando começa o jogo e começa com a musiquinha, e aí evolui pra aquela trilha super tensa, é a mesma trilha, tá? Eles fazem meio louco, assim. Aí tudo bem, eles saem ali do túnel, eles estão voando com o carro na frente, aí o Kakyoin fala, eu planejei ficar atrás porque agora meu carro está com mais energia. Aí ele joga o Darby pra puta que pariu, ele fala, na verdade, eu que planejei ficar na frente. Tipo, quinta série, tá ligado? Foi a primeira. É o lema do Jojo, né? Você me ludibriou, mas eu ludibriei a sua ludibriação. E aí eu fiquei muito preocupado quando ele falou pro Kakyoin, você é o primeiro oponente que conseguiu me fazer suar. Aí eu fiquei pensando, você tem que ir no endócrino, por favor. Suas glândulas sudoríparas estão com defeito, meu irmão. Você não tá bem. Deve ter vindo com um cheiro de CC, suor guardado de anos. Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o J-Desafio! Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix. Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco. Nani? Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha. Venham relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J-Safio. Vem se divertir com a gente no J-Desafio!
Eu achei bem legal, assim, que no final, pensando na jornada como um todo, né, a gente foi vendo que o Jotaro e o Joseph eram um cão e gato, né? Tipo, tava ali sempre brigando, sempre se bicando e tudo mais. E aí agora, nesse último episódio, que tá praticamente ali pra já entrar na batalha final contra o Dio, a gente vê que os dois se alinharam, né? Conseguiram trocar ali mensagens sem serem ditas, né? Porque o Joseph entendeu que o Jotaro precisava enganar de alguma maneira o Darby e cooperou. E os dois meio que deram assim, tipo, é isso aí, ainda bem que você entendeu o que eu tava querendo e tal. Eu já sei, mano, eu já sei o que aconteceu. Ele botou o capzinho na frente da cara dele porque ele ficava usando a língua. Que nem o Porrek fez. Que o cara atrás de mim. Mas é porque também eles não se conheciam, né? Porque o Joseph nunca fez parte da vida do Jotaro, assim. Nunca foi um avô presente, ele não estava lá. É o primeiro caso de vô ausente, assim. Eles não tinham como se conhecer. E o Jotaro já tem esse problema com raiva, né? Que ele é um garoto raivoso. E aí chega lá um velho que veio lá dos Estados Unidos, que odeia japoneses. Simplesmente fica tipo, eu sou teu avô, então você tem que me obedecer, sabe? Tipo, eu acho que ele não tinha essa dinâmica. Mas hoje, eu não sei se é exatamente uma dinâmica de respeito, porque o Jotaro não parece que tem respeito por quase ninguém, mas pelo menos é uma correlação entre os dois, sabe? Tipo, eles conseguem cooperar e eles conseguem entender a dinâmica, até porque os dois têm um objetivo em comum, que é salvar a Holly, que é derrotar o Dio, né? E aí eles vão criando essa questão, e eu acho que também é muito uma jornada sobre o fortalecimento do Sangue Joestar, né? Porque, tipo, essa é a primeira vez que a gente vê as linhagens, né, tipo, correlacionadas assim, dessa forma e, tipo, interagindo assim, dessa forma, que um passado ajuda o futuro. Então, eu acho que tem esse ponto que chega a ser até interessante. E aí ver a evolução deles como personagem, a evolução deles como dupla, como neto e avô, ou até a evolução deles como grupo, né, é bem legal, assim. Eu diria até que a primeira vez que tentaram fazer isso foi com a Lisa e com o Joseph, jovem, mas, assim, sempre deixavam a Lisa em situação de desvantagem, de tipo... Mas é porque ela não é exatamente uma Joestar, né? E aí eu acho que é aí que tem, tipo, um ponto de machismo, mas também um ponto de, tipo, da narrativa do... Mas eles fazem a Irina mais velha ser mais respeitável, assim. Então o Joseph sempre demonstra um respeito maior a ela. Tem essa questão mais narrativa do sentido de, tipo, poxa, a gente tem a estrela aqui atrás e aí a gente vai levar essa linhagem e precisamos salvar dessa forma. Uma pergunta. Como a gente tinha que ver metade do outro episódio, não sei se vocês chegaram a ver o próximo inimigo, pelo menos o comecinho dele. Parei ali, acabou a luta. Abriram um buraco no teto, eu falei, beleza, acho que aqui acabou. Eu só quero que vocês reparem na marca de coração na testa do Vanilla Ice. A gente vai voltar a falar dessa marca de coração futuramente. Essa piada tá se cozinhando tem tipo uns 12 episódios já. Mas o Darby e o Atum, né? Também cheio de marcas de coração. Não, tinha um calma. Coração no peito. É que ele tem um adorno, né? Não filósofo, uma decoração. Eu não pensei no filósofo. Ninguém, aposto que nem os ouvintes pensaram no adorno, que não fosse a palavra adorno de adornar algo, de tipo o coração desenhado. Nossa, mano, filósofo é tudo chato. Ele tem um adorno de coração. O Vanilla Ice, ele tem uma marca de coração na testa. Isso é importante e a gente vai voltar nisso depois. É realmente importante, é tipo uma piada muito interna. É porque vocês... Porque você esperando... Fundamental. Tipo assim, de você, Felipe, do Natan, pode ser só uma piada muito... tipo, sei lá, que tem a ver com pau e alguma coisa assim, do que com o coração de verdade. Tipo, não é verdade? Nossa, me desmoralizou foda. Caralho. A imagem que a Carol tem do caralho, mano. Não, esse aqui é um podcast de respeito, tá? De família. A gente não se rebaixa nesse nível de piada. O Leon Felipe acredita quando ele rindo sozinho.
Eu vou pegar, então, aquele episódio lá que eu falo sobre Osíris, aquele cara que perdeu o pau, sabe? E aí todas essas piadas que vocês falaram, e aí... Se mota. E aí... O que tiramos dessa história? Perdeu E o pau. aí, a gente conversa de novo, né? Sobre esse podcast ser sério. Mas tá bom. Vou entender que é realmente importante. Vou reparar, estar preparada pra isso. Vai, continua. Eu já memorizei as técnicas para rebater com eficácia. O que foi que ele acabou de dizer? Ele memorizou as técnicas para rebater? Será que ele conseguiu memorizar mesmo? O que é que ele quis dizer? O que ele quis dizer? O quê? Jotaro! Eu gostei. Esse jogo é mesmo bem divertido, viu? Bom, vamos lá. Tem uma coisa muito curiosa que eu me peguei pensando, que quando o Kakyoin tá tendo o flashback dele, a gente vê o Dio meio que como se ele estivesse acordando um stand que fosse rosa com espinhos, né? Porque primeiro que no começo, naquele flashback do Polnareff, ele parece estar usando o Hermit Purple. E o da Holly são flores também, né? O stand com as flores. Então, nesse parece que ele é meio que uma mistura de ser flores com, né, rosas que costumam ter bastante espinho. E eu acho que simboliza muito, eu acho que é o stand perfeito, assim, pra simbolizar o que esse fanatismo que as pessoas têm pelo Dio. Porque a rosa é muito um símbolo atribuído à paixão, né? Pô, dia dos namorados, você vai dar uma rosa pra sua namorada e tal. Mas ela tem espinhos. E aí, no flashback do Kakyoin, ela se enrola no pescoço dele. Você está aqui atiçado, mas você também tá pelo medo, sabe? Então é a paixão junto com o medo, né? Os espinhos, sabe, a flor bonita, mas também o perigo de se chegar perto dessa flor bonita. Pra mim, assim, o Dio é realmente isso. Inclusive, ó, na primeira parte, que ele tá lá na parte do Mademoiselle, ele tá com uma rosa. Já desde o começo já tinham cantado essa bola. Exato, e o próprio Kakyoin comenta isso, né? Que no flashback dele lá, mental, ele fala que ele tava morrendo de medo, que ele teve que enfrentar esse medo, mas que, né, estava ali. Só que quando o Dio chegou pra ele e falou que... Você quer ser meu amigo? Ele meteu... Você quer ser meu amigo? Tipo isso, ele ficou aliviado, né? Ele falou assim, que eu posso viver mais um pouco, né? E aí aceitou, basicamente, ser ali o servo dele, né? Não enfrentou naquele momento. Ele usa a palavra submisso. Ele fala que ele não quer mais se submeter a ninguém. Ele usa essa palavra, pelo menos na dublagem ele usa essa palavra. E aí ele conheceu o Jotaro e tudo mudou. Fica aí o que mudou, o que foi libertado aí, né? Que bom que esse episódio tá saindo no mesmo dia, cara. Que bom. Mas qualquer coisa de Jojo no mesmo orgulho. Não tem como, cara. Esse eu acho que é o anime com mais cheiro de... Não é velcro, porque não são lésbicas, são homens sarados. Parte 6, sim. Parte 6, sim. A gente fala disso. Enfim, é o mais cheiro de sauna que tem. É mais cheiro de Pinóquio, mano, que só fica esfregando pau. Nossa senhora. Olha o meu ponto. Eu tô falando, mano. Tô falando, mano. Se o Pinóquio bate punheta, ele pega fogo, tá ligado? É isso que acaba, pelo amor de Deus. Ai. Bom, e só pra encerrar, não sei se você tem mais algumas coisas pra comentar. Manda bala. Mas aproveitando que estamos todos aqui temáticos, né? Todos estamos na praia. Pra quem não tiver vendo, quem tiver só no áudio, a gente tá gravando todo mundo com fundo do Meets de praia. Só pra pessoa saber que... Porque que a gente falou que tá todo mundo na praia do nada. É só 7 anos de podcast, a gente esqueceu como... Então, pra não dizer que Kanshou não fica... Estamos aqui no mês do orgulho, mas também estamos super atualizados, porque estamos falando de criar jogos e cassinos na praia, em face dos recentes notícias sobre Luana Piovani versus Neymar. Não privatizem as praias, galera. É nossa riqueza natural, riqueza de todos. Caraca, bicho, o Kanshou é muito foda, bicho, na moral, cara. Usa no Enem aí, galera. E é isso, chegamos aqui no quadro místico falando de mitologia egípcia, de novo, com Carol Tomé e o deus Atum.
aqui, o deus Atom, ele tá com um cetro. Ele também tem uma coroa, que é muito parecida com a coroa de Osíris, porque é a coroa do imperador, né? No caso do faraó. Ele também tá basicamente em cima do próprio nome nessa carta da Lucky Land. Não tem muito posicionamento e é basicamente ele, assim, dessa forma. Ele é um deus solar. Na verdade, Atum é considerado o primeiro deus do Egito, assim, tipo, o deus da criação, o primeiro deus que surgiu. É que quando as coisas do universo estavam explodindo, elas fizeram Atum! Obrigado. É isso aí. Gratidão. Foi isso que você me corrija, tá? Sobe os créditos, entendeu? Enfim, bom, ele é uma das principais divindades, né? Ele é considerado um dos primeiros deuses. Ele também, às vezes, é associado a Ra, por isso que, às vezes, as pessoas... Tipo, tem histórias de criação dos dois muito parecidas, porque o que acontece? A gente já tinha falado em alguns episódios que cada sol é um deus específico ou uma face específica de um deus. Porque é interessante pensar que deuses costumam ser tríplices. Então, eles têm, tipo, 3 fases, né, que costumam aparecer dessa forma. É mais comum a gente escutar falar de tríplice quando a gente fala de deusas, né, porque aí a gente traz a figura da donzela, mãe e anciã, que seriam, tipo, fases da lua ou 3 partes, né, dessa forma. Mesmo a lua tem mais fases que isso. Mas aí, tipo, né, nessa parte mais detalhada, era mais ou menos dessa forma. Então, Atum, ele era um dos 3 deuses, ou 3 faces, que seriam considerados meio que, entre aspas, faces de Ra. Que aí seria, tipo, o sol da manhã, o sol do meio-dia e o sol do entardecer. No caso de Atum, ele era o sol do entardecer. Então, é o sol do final do dia, quase pra poder, tipo, finalizar o dia mesmo. Assim, ele é um deus relacionado, assim, bastante com essa questão do sol mesmo e de manter a terra. Ele é um dos deuses primordiais da criação. Também ele tinha alguns animais que representavam eles, que podia ser um carneiro, fênix ou até um mangusto, né, mas de várias formas que eram representados. Mas assim, tipo, pensando nele, é meio que ele é muito parecido com Ra. Então, é meio que um deus, tipo, de criação, de manter o lugar, e de cuidar, e de iluminar. Até porque tinham muitos, por exemplo, animais, ou cobras, escorpiões, entre outros animais, que costumavam aparecer mais à noite. Então, os egípcios se sentiam bem mais seguros durante o dia. Então, eram deuses relacionados sempre à proteção e, né, ao firmamento. Só que, tipo, eu não vi nenhuma conexão dele com o nosso personagem. Assim, tipo, eu não consegui pegar nenhuma. Tirando que, tipo, eu acho que dos desenhos que a gente viu, talvez o desenho dele seja o mais parecido com o do Darby, por conta da coroa que ele tá usando, né? Que, tipo, sobe, né? Ela é mais protuberante, ela é diferente de coroas que a gente tá acostumado a ver, né? Porque a gente costuma ver coroas que são europeias. E eu acho isso, assim, tipo, não senti muita correlação do personagem com a carta. Eu acho que foi mais uma jogada mesmo do Araki de trazer uma figura masculina que era um deus pra uma figura que ele considerava relativamente importante, só que eu não achei uma conexão muito profunda entre os dois, nem muito profunda entre o próprio usuário de stand mesmo, tipo, o poder do sim ou não. Não tem nada que eu tenha pesquisado que revele que Atom tem a ver com sim ou não, ou ver a alma das pessoas, não tem nada disso. E é até engraçado, porque aquela praia que eles estão, enfim, aquele cantinho deles, que seria, tipo, parece até uma praia de fim de tarde, que seria mais ou menos o sol que ele representa, não é nem um poder do stand. Uhum. O Joseph pergunta, mano, esse lugar é um poder do seu stand? Não. Tá ligado? Pô, a gente tá onde? A gente tá aqui na mansão ainda? Mas onde a gente fui tá? eu, Tipo, não. É irrelevante, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, não tenho nada pra falar da relação do personagem com o deus. O Araki também não tinha, pelo visto. Eu só queria compartilhar que a primeira vez que eu ouvi falar no Deus Atom era quando eu era criança e eu tava vendo Alienígenas do Passado.
E aí eles estavam falando de, tipo, do faraó Akhenaton, porque foi um faraó que, tipo, meio que rejeitou todos os deuses, abraçou Atum como o único deus, tal, deus primordial, etc. E se coroou, né? Ah, sim, existe esse campo, porque existe parte da dinastia egípcia mesmo, tipo, de alguns faraós, que achavam que só existia um único deus. E aí, Atum era considerado esse único deus, tipo, o deus primordial, porque ele vem primeiro, e aí tem histórias que falam que ele é o sol verdadeiro. E então, também acho que na cidade de Heliópolis, mais ou menos, se eu não me engano, ele era um deus muito cultuado por lá. E a ideia é que, tipo, é isso, como se fosse, tipo, o deus da Bíblia, sabe? Tipo, só existe ele, não existem os outros, é ele que mantém tudo. Mas eu acho que, na verdade, isso não funciona muito. Eu gosto muito mais dessa ideia de deuses, vários deuses e várias formas, várias coisas, né? Mas é real isso que o falou. Não, que eu acho muito legal ver, tipo, já essa disputa, né, entre coisas. Porque, assim, a crença num único deus ou em vários deuses trata também de uma disputa de construção cultural, assim, né? É curioso ver, tipo, essa disputa já no Egito Antigo, né? Do que se queria representar. E também, afinal de contas, Faraó era a encarnação de determinado deus, então se existe um único deus e o Faraó é esse determinado deus, logo ele tudo pode. A autoridade é ele. Exato. E aí, tipo, só curiosidade, assim, tipo, aparentemente, né, segundo o Alienígenas do Passado, então, a partir desse momento... Essa é a nossa fonte. Essa é a nossa fonte, tá? Completamente séria. Essa linhagem do Akhenaton tinha o costume de alongar a cabeça, tipo, como algumas etnias ainda hoje tem, né, de fazer alongamento de crânio e tal. E que até, inclusive, quando eu vi o Dabi pela primeira vez, me remeteu a essa parada, tá ligado? Tipo, do alongamento de crânio e tal. Pô, pode crer, né? Eu tenho certeza que aquela cachola dele caberia no chapeuzinho que o Atom tem na carta. Mas o Alienígenas do Passado queria forçar a barra falando que ele tinha um cabeção porque ele era um ET. Eu achava isso muito engraçado. Eu fiquei pensando, será que átomo e átomo, né? Tipo, a palavra, será que elas têm origens parecidas, né? Porque se você for parar para pensar que a questão... Ele é o deus da criação do universo e criou tudo e até ele mesmo. Na verdade, não tem ligação etimológica, mas eu gosto de fazer esse pensamento. De tipo, assim, não tem a ver com uma palavra com a outra, tá? Ponto final. Mas é bacana pensar que ele é essa coisa, tipo, única, principal da criação do universo, tal qual os átomos são fundamentais pra gente hoje. É bacana, um pensamento bacana. Estamos aqui na 22ª edição do Can Show do Bilhão, onde Nath e Carol estão disputando por pontos. O nosso placar qual é mesmo, Nathan? 60 pontos pra Carol e 55 pra Nath. A viravolta veio. Reviravolta veio, estamos na reta final. Últimas chances aí, então, de Nath poder passar a Carol novamente e fazer a gente ter uma final cada vez mais emocionante. Lembrando aí que, então, nessa etapa do Can Show do Bilhão estamos trabalhando com estandes. Nath, você que está em desvantagem, escolha seu estande. E eu vou escolher Racionais. Eu acho que eu vou de El-chan. É isso aí, então. Com os estandes escolhidos, a gente parte pra primeira questão. Nath, você que tá atrás tem o direito de escolher dessa vez. Número 1 ou número 2 das fáceis, valendo um pontinho. Vamos de número 1. Número 1, valendo um ponto. Qual é o aniversário do Darby? Letra A, 6 de fevereiro. Letra B, 5 de janeiro. Ou letra C, 2 de agosto? Letra B, 5 de janeiro. Yes. Certíssima resposta. Ele, inclusive, cara, é um traço muito autista da parte dele ter que escolher sempre o mesmo número, porque é a data do aniversário dele, é o carrinho do número 15, é o time do número 15. Eu achei espetacular. E lembra aquelas paradas que, tipo, que o Oda faz, assim, no One Piece, que ele gosta de brincar com números. Tipo, o número do Luffy é sempre o 5 e o 6, que é o Go
Mu de Gomu Gomu no Mi e tal. Achei maneirinho, pô. Carol, sua pergunta número 2, fácil, valendo 1 ponto. Quantos cartuchos o Darby tem em sua mesa? Alternativa A, 6 cartuchos. B, 4 cartuchos. Ou C, 5 cartuchos. Eu acho que é 6. 6 cartuchos, correta resposta. Show de bola. Estamos começando bem com a edição de hoje. Vamos partir para as questões médias. Nath, número 3 ou número 4? Pode ir número 3. Número 3. F-Mega é uma referência direta a qual série de jogos japonesa? Letra A, Sonic. Letra B, Mario Kart. Ou letra C, F-Zero? Letra C, F-Zero. Inclusive jogava bastante no Nintendo 64. Olha só, eu só fui conhecer porque tem o Capitão Falcon no Super Smash Bros. E o Capitão Falcon é do F-Zero. Falcon Punch! Linguagem de videogame. Carol, vamos lá. Pergunta número 4, valendo aí 2 pontinhos também. Qual é o tipo de álcool que o Darby oferece para os Crusaders? Alternativa A, whisky. B, vinho. Ou C, champanhe. Eu acho que é um vinho. Vinho, correta resposta. Caralho, hoje vocês estão... Olha. Sem nem pestanejar, galera. Não sei se a Carol tem uma afinidade com Atom ou sei lá. Não, de verdade, mas... Ou tenha, né? Talvez eu descobrir nesse episódio, vai saber. Pergunta pra ele depois, dá um oi, dá um salve. Eu posso. Vamos lá, então, pra acabar, hein? Questões difíceis, valendo 3 pontos cada uma. Nath, número 5 ou número 6? Número 5. Número 5. Jotaro tira sarro de Joseph ao dizer que aquilo não é um jogo de cartas Hanafuda, um jogo tradicional japonês que em 1889 começou a ser comercializado pela letra A, Nintendo, letra B, Ajinomoto ou letra C, Cássio. Eu vou chutar que foi a Nintendo, porque eu sei que a Nintendo ela fazia cartas. Certíssima resposta. E que a Ajinomoto é porra de um tempero. A Nintendo começou fazendo jogo de carta, agora faz console, uai. A Ajinomoto começou fazendo tempero e agora é... As coisas mudam. A Mitsubishi faz desde televisão até motor de avião. E aí? É verdade, pode crer. Aí, tendência ao monopólio. Vamos lá. Carol, questão 6, difícil, valendo 3 pontos. Oh, that's a baseball! Em que ano o beisebol foi introduzido no Japão? Alternativa A, 1914. Alternativa B, 1890. Ou alternativa C, 1872. Nossa, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou chutar a letra A. Não. Letra A de... quase, não foi dessa vez. Infelizmente eu tava torcendo aí... pra acertar. Infelizmente aí não está correto. A alternativa correta é 1872, o que eu acho muito curioso, né? Porque século XIX aí, os Estados Unidos invadiu o Japão e imediatamente já colocou beisebol pra rodar lá. Pois é, 1914 inclusive é o ano que teve o primeiro campeonato oficial, né? Então, tipo, com ligas e times específicos. Em 1872 o esporte era meio praticado ainda, tipo, rua, tá ligado? Uma pelada. Então é isso aí, a gente chega então na hora da contagem dos pontos. Estamos antes dessa contagem com 61 a 61. Olha só. Olha só, o stand da Nath é o Racionais MC, que diz que se você acertar a mesma quantidade de questões que seu oponente, você dobra seus pontos ganhos. Senão você perde 3 pontos. Nath, você fez a sua questão difícil não valer nada, misericórdia. Foi muito perto. E aí, pra ver, né, Carol escolheu o El-chan, que diz que pra cada questão que o seu oponente errar, ele perde um ponto. E pra cada questão que o seu oponente acertar, você perde um ponto. Então, de 61 a 61, o nosso placar atual é 58 a 58. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que o de cima descesse e o de baixo subisse. Chupa, governo Lula, não taxa grandes fortunas aí, ó. O canchou taxa. Isso? Nada. Aí, exato, todos os pontos que vocês estão ganhando acima de 60, vocês estão sendo taxados aí. ICMS em 20%, galera, vamos aí. Nate e Felipe, vocês já pararam pra pensar no que o stand de vocês representa? Olha, pra ser sincero, não.
Durante o nosso treinamento, eu só sinto que eu manifestei os eventos que eu passei, sabe? Pra mim também foi assim. A gente tem memórias vagas das vidas que vivemos. Pois bem, os stands não só representam o nosso passado, mas nossas vontades e a maneira que enxergamos os nossos desafios. Se vocês conseguirem entendê-los profundamente, isso pode ajudá-los a derrotar Deus. Parando pra pensar, até que tudo faz sentido. O meu stand, o Déjà Vu, ele é capaz de aprender com as coisas do passado. Enquanto Secos e Molhados se utiliza da união para fazer a força. Unindo nosso passado e presente, podemos construir o nosso futuro. Muito bem, se agarrem nessas ideias para entender o verdadeiro potencial do stand de vocês. O momento é agora, pois chegamos. A casa dos meus sonhos está logo à frente. Vocês conseguem sentir essa pressão? Nossa presença não é bem-vinda aqui. A única coisa bem-vinda agora é seguir o Canshow nas redes sociais em @CanshowPodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E se você puder, apoie essa jornada em apoia.se/CanshowPodcast com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.